Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos encerrar os assuntos sobre as classes sociais do feudalismo e o capítulo 4 e finalmente a apostila 1. Por mais que tenha gente me mandando a apostila 2, eu não sei como, porque nem estudar ela ainda nós estudamos, né? Pessoal, na última aula nós falamos sobre as classes sociais do feudalismo, que são os que rezam, que é o clero, os que guerreiam, que são os nobres, e os que trabalham, que são os servos. Para concluir esse assunto, eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Nós vamos falar sobre uma relação que só existia entre os nobres, chamados de suzerania e vassalagem, tá? Que era um pacto de fidelidade entre os nobres. Quem era o suzerano? O nobre que doava terra. Quem era o vassalo? O nobre que recebia a terra. Pessoal, prestem atenção. Vassalo não é a mesma coisa que servo. Vassalo é um nobre que ganha terra de outro nobre. Por exemplo, se eu der terra, eu sou uma nobre, eu tenho muita terra. Eu vou dar um pedaço de terra para Melissa, um pedaço para Janaína, um pedaço para Nicole, um pedaço para Lucas e um pedaço para Emily. Eu tenho, então, 5 vassalos, 5 nobres que receberam terra. Eles podem doar terra para outros nobres? Eles podem. E a partir do momento que eles doarem terra para outros nobres, eles vão se tornar suzeranos. Então, um suzerano é um nobre que doa terra para outro nobre. Vassalo é o nobre que recebe terra. Professora, mas ele doa a terra em troco do quê? O suzerano, ele doa a terra para um nobre. Em troca, esse nobre, ele é obrigado a auxiliar esse suzerano na guerra, com dinheiro, com alimento, com qualquer coisa que ele precisar. Por exemplo, eu doei terra para Melissa. Estou precisando de R$ 1.000. A Melissa vai ser obrigada a me arrumar esses R$ 1.000, porque eu dei terra para ela. Entenderam? Então, ó, suzerania e vassalagem. Era um pacto entre 2 nobres. Apenas os nobres participavam. Nesse acordo, um nobre, chamado de suzerano, doava um pedaço de terra para outro nobre, chamado de vassalo. Tá? Pergunta de prova. Os servos podiam participar desse pacto? Não, pois era um pacto entre 2 nobres. Quem era o suzerano? O nobre que doava terra. Quem era o vassalo? O nobre que recebia a terra. Beleza? Continuando. Aqui a professora já explicou. Suzerania e vassalagem. Um homem ajoelha-se diante de outro homem, une as 2 mãos e coloca nas mãos daquele quem está à sua frente. Segue-se um ritual no qual fica estabelecido um acordo, uma amizade para toda a vida. Após essa união, o primeiro homem jura sobre o evangelho ser fiel ao segundo também por toda a sua existência. Esse ritual selava a relação entre suzeranos e vassalos, típicos da época feudal. Deveres do suzerano, proteção e doar terra. Dever do vassalo, ajudar o suzerano em tudo que ele precisar. Esse era um pacto apenas entre 2 nobres. Continuando. Agora nós vamos ver mais especificamente, na verdade, como que funcionava a igreja na Idade Média. Porque a igreja, ela era a entidade mais poderosa do período. Era ela quem fazia lei, era ela quem julgava, era ela quem comandava tudo, ok? Então prestem muita atenção, porque agora, no segundo bimestre, nós vamos estudar os movimentos que derrubaram a Igreja Católica, que tiraram o poder da Igreja Católica, mas até então era a Igreja Católica quem mandava sozinha, beleza? Então vamos lá. A Igreja Medieval. Características do clero. Clero, dos integrantes da igreja. Eram os mais ricos e poderosos. Então, primeira coisa, era a classe social mais rica e poderosa, tá? Tanto que a cultura do período era chamada de cultura teocêntrica. Teo, Deus. Cêntrica, centro. Deus e a religião era a coisa mais importante. Tudo era explicado porque Deus quis. Ah, a professora Letícia caiu. Deus quis. Ah, a professora Letícia tirou 0 na prova. Deus quis. Tudo era justificado como vontade de Deus. Tudo era justificado como Deus quis. O clero era o dono de todo o conhecimento, os únicos que sabiam ler e escrever, e explicavam todas as coisas do mundo aos fiéis. Pessoal, os reis, os senhores feudais, eles não sabiam ler e escrever.
A única classe social que sabia ler e escrever era o clero. E por esse motivo eles tinham total domínio sobre a sociedade. Eles viviam ameaçando as pessoas, dizendo que aqueles que não os obedecessem iriam para o inferno. E as coisas que as pessoas mais tinham medo no período era de ir para o inferno. Então todo mundo obedecia o clero para não ir para o inferno. E por que o clero conseguia controlar tantas pessoas? Porque ele era o único que sabia ler e escrever. Olha a importância, pessoal, que é saber ler e escrever, ok? Ir contra as palavras do clero era considerado um pecado mortal, uma heresia, podendo até mesmo levar à morte. O clero falou era lei. Ir contra o clero era pecado mortal. A pessoa que ia contra o clero era chamada de bruxa, era apedrejada, queimada, esquartejada, que tinha as partes do corpo cortada, fatiada, empalada, que colocava um palitinho no fiofó e saía pela boca. Então, as pessoas tinham coragem de ir contra o clero? Boa parte da população não. Beleza? Destaque sobre o clero. Sobre isso, vocês vão ler e grifar da página 186 a 189. Destaque sobre o clero. Primeira coisa, os dogmas. O que eram os dogmas da igreja? Os dogmas eram as palavras do clero, eram as leis do clero, tá? Os dogmas não podiam ser contestados. Então, os dogmas era tudo que o clero falava, considerado lei. Isso não podia ser contestado. Quem contestava, morria. Pagãos. Vai aparecer essa palavra aí para vocês. Pagãos. Quem eram os pagãos? Eram os não cristãos. Eram pessoas não católicas ou pessoas que faziam coisas que não era do catolicismo, tá bom? Heresia. O que significa heresia? Heresia significa pecado mortal. Era tudo aquilo que ia contra os dogmas da igreja, tudo aquilo que ia contra a igreja católica. Herege. Herege era a mesma coisa que pecador, tá? Relíquias. Relíquias eram objetos considerados sagrados pela Igreja Católica, só que na verdade não eram. Eles usavam isso, eles vendiam isso por um alto valor para conseguir dinheiro. Era, por exemplo, o pão da última ceia, o dedo de Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo, gotas do leite de Maria Madalena. As pessoas compravam, pagavam caríssimo e usavam isso achando que ou ia curar ou que ia proteger a sua família. Só que não eram relíquias de verdade. Eram coisas que a igreja vendia, objetos sagrados que a igreja vendia para conseguir dinheiro. E as indulgências, que é a venda do perdão dos pecados. Então, você cometeu um pecado, matou alguém, você ia lá e pagava que seu pecado estava perdoado. Venda de indulgência é a mesma coisa que falar um pedaço do céu. Você comprava o seu pedaço no céu. Então, ó, dogmas, leis da igreja. Pagão, pessoa que era não cristã. Heresia, pecado. Herege, pecador. Relíquia, objeto considerado sagrado. Indulgência, venda do perdão do pecado. Certo? Continuando. Aqui eu coloquei essa charge mostrando que a pessoa rezava, pagava para conseguir o seu perdão do pecado, para conseguir ir para o céu. E Deus gostava disso? Deus queria saber que a pessoa tinha dinheiro, ou queria saber se a pessoa era uma pessoa boa, se a pessoa ela tem fé, ela faz coisas boas. Aqueles que não obedeciam à Igreja Católica eram punidos em um tribunal chamado Tribunal da Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês verem aí sobre isso, tá? O que era esse Tribunal da Inquisição? Era um tribunal organizado para punir todos os hereges. As penas variavam desde a tortura, por exemplo, aqui, ó, roda da fortuna, até a fogueira. E nessa época surgiu a história da bruxaria. Quem eram os bruxos? Quem que eram os bruxos que a Igreja Católica perseguia? Existia bruxo na Idade Média? Não existia, pessoal. Bruxo, na verdade, eram todas as pessoas que desobedeciam o clero, tá? Ou que eram pagãos. Era a pessoa que fazia medicamento, que fazia chá, que não acreditava no clero, que não obedecia o marido, que não obedecia o pai. E como eram pessoas que não obedeciam às regras do período, eram chamadas de bruxas e eram queimadas, punidas. Observação. Por esse motivo, então, pela religião ter tanto poder no período, a cultura da Idade Média é chamada de uma cultura teocêntrica. O que significa cultura teocêntrica? Teo significa Deus. Cêntrica, centro.
que vem a ser isso? Deus e a religião era o centro de tudo, tá? A cultura teocêntrica, tudo é porque Deus quis. Certo? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Façam aí o que a professora pedir. E até a próxima. Beijo, boa semana para vocês.